Estamos mais uma vez falando sobre essa casa aqui atrás, que é mote para o livro Progresso Obscuro, uma obra histórica edificada em Água Verde. Seguindo os vídeos que a gente programou, nós vamos conversar em cada um deles com um convidado sobre uma das temáticas do livro. Então, vocês vão ver aí no YouTube falando sobre o viés literário, falando especificamente sobre a história da cidade onde está essa obra, que é a cidade de Guaiúba, região metropolitana aqui de Fortaleza, no Ceará. E hoje nós vamos falar com o professor que nos deu a honra de escrever o prefácio do nosso livro, o professor Altemar Muniz. Daqui a pouquinho ele se apresenta para vocês, tá bom? Eu sou o Marcos Fábio Oliveira, um dos autores do livro, também sou diretor teatral do Grupo Gente que Pensa, professor da Rede Municipal de Fortaleza, e com esses dois rapazes que estão aqui do lado, que vai se apresentar agora, nós escrevemos o Progresso Obscuro, que em breve chegará a todos vocês. Boa noite a todos, eu sou Leonardo Alves, atualmente eu sou bacharel em Administração de Empresas. Minha contribuição com o livro foi justamente na parte da criação da história, também com a parte de pesquisa para fundamentar a nossa obra, e também faço parte do grupo Gente que Pensa, né? Dando algumas contribuições a alguns espetáculos e também com a construção de outros projetos que envolvem também a questão artística. Eu sou Leilson Silva, sou estudante de História também e design gráfico. E a minha contribuição para esse livro também foi na parte de pesquisa, na parte de História e na parte gráfica. A capa, a formatação do livro. E é isso. Eu peço agora que o professor se apresente para os nossos espectadores. Acho que ficou mudo, professor. Não estamos ouvindo. Não. Vou pausar a gravação. Então, apresenta a vocês o professor Altemar, vai falar um pouquinho sobre ele. Por favor, professor. Meu nome é Altemar Muniz, eu sou licenciado em História pela Universidade Federal do Ceará, sou mestre em Sociologia pela mesma universidade e sou doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, mais recentemente, participei de um pós-doutorado na Universidade do Porto, né? E pesquiso basicamente história política e também sobre o movimento estudantil e movimentos sociais, né? Essa é a minha principal pesquisa, né? Minha principal área de interesse em pesquisa. É o Leilson, né? Tem pergunta para o senhor, viu? Só um momento. Desculpa, tinha estado mudo aqui. Então, professor, eu queria começar com uma frase do professor Gisafran Mota Jucá. E ele fala, sem o olhar, a escrita seria impedida de se revelar. Eu queria pedir para o senhor explicar, para quem está nos assistindo, o teor dessa frase. Eu acho que a frase do Gisafran, que é meu colega de universidade e é um pesquisador sobre essa questão da oralidade, é que a oralidade é a base da escrita. As sociedades ágrafas, que seriam essas sociedades que não têm escrita, elas primeiro desenvolvem a sua representação, digamos assim, fonética da realidade, e a realidade ela é transmutada primeiro em sons, né, e depois é que ela se transmuta em uma escrita, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que o ato da escrita é algo tão comum para a gente, mas é algo tão complexo que pessoas que passaram pelaquela primeira fase da alfabetização têm muito mais dificuldade em escrever do que uma criança, né? Eu me lembro muito de um livro do Jorge Amado, chamado Subterrâneos da Liberdade, em que ele fala da atuação do Partido Comunista na década de 30,
ele cita o caso de um agricultor, um filho de agricultor, que resolveu começar a ler, já um pouco adulto, nos seus 20 e poucos anos, e a representação mais interessante que eu vi desse homem que estava aprendendo a ler é que o peso do lápis era mais pesado que a enxada. A enxada era mais leve do que o lápis para aquele homem que, naquele momento, resolveu tirar séculos de dominação do analfabetismo. Então, a oralidade é a base de qualquer coisa que nós possamos pensar na nossa condição humana, ela seja escrita, seja música, seja a arte, porque ela demanda, acima de tudo, abstrações, e essas abstrações são fundamentais para que a gente possa apreender esse mundo que a gente vê de uma forma externa e a gente tenta reproduzir isso em símbolos, que tanto podem ser símbolos fonéticos, sonoros, como podem ser representações escritas, né, dessa realidade. É interessante. E, assim, como uma fonte histórica, na opinião do senhor, qual seria a relevância da oralidade? Eu acho que, de certa forma, eu já respondi, mas a oralidade, acima de tudo, ela é a expressão mais, digamos assim, próxima de uma subjetividade da condição humana, né? Porque quando você escreve, você tem uma série de regras gramaticais, você tem uma série de normas, né, que te limitam a sua especificidade e também, ao mesmo tempo, ele tira muito da tua subjetividade. Você não consegue, através da escrita, perceber um ato falho, você não consegue perceber um olhar, um silêncio, uma emoção que você percebe na fala, né? Eu sou um historiador de memórias, eu entrevisto muitas pessoas e transcrevo essas memórias. E o que mais marca, para além da informação, é o sentimento, é a lágrima que a gente muitas vezes não consegue colocar no texto, é aquele abafado de um sentimento que quer sair e não consegue, é a representação de uma fala completamente dominada pelo medo, né? Então, tudo isso é possível pela oralidade. Então, cada vez mais os historiadores têm feito da memória e da oralidade uma fonte importante para dar vida àqueles documentos que são frios. O documento, normalmente, ele é frio na sua impessoalidade, ele é frio na sua tentativa de padronizar comportamentos e padronizar linguagens. E na oralidade isso se revela, isso se trai. É por isso que muitas pessoas, principalmente aqueles que têm muito a esconder, dificilmente dão entrevistas, porque ao dar entrevista eles se revelam de uma forma muito maior do que se eles escrevessem, né? Interessante. Eu queria também pedir para o senhor explicar para quem está nos assistindo se existe uma diferença entre os termos história oral e fonte oral. História oral é um campo de pesquisa, certo? É um campo de produções que tem principalmente a memória, a fala dos depoentes como a sua principal matéria-prima. E, normalmente, esses depoimentos eles são tão importantes que, quando a gente utiliza a memória como elemento, ele é, digamos assim, o principal elemento de problematização. A gente não consegue, por exemplo, usar a memória no sentido secundário, ela sempre assume um primeiro plano. Então, por exemplo, eu sou um cara que pesquisa a história da minha universidade a partir da memória de ex-reitores. Então, a palavra memória vem em primeiro plano, a memória administrativa da Universidade Estadual do Ceará, ou a memória da minha faculdade, que também eu estou trabalhando, que é a memória da Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central, lá em Quixadá, onde eu faço um trabalho com diretores, ex-professores, ex-alunos. Tá? Mais recentemente, eu estou trabalhando também com professores que foram perseguidos durante a ditadura militar. Então, a gente também tem um trabalho mais focado nessa questão da memória. Então, história oral é um campo, certo, de produção e de pesquisa. A fonte oral seria, digamos assim, o elemento técnico de como a gente pode utilizar esse elemento da memória. E a memória, ela tem uma série de nuances que a gente precisa ter muita experiência, intimidade com essa fonte para saber os seus limites, as suas potencialidades e, principalmente, o elemento ético.
Quem trabalha com memória tem que ter muita disciplina de escutar, deve ter muita disciplina de respeitar o sentimento do outro, tem que ter muito respeito pela subjetividade, pela história de vida. O simples fato de uma pessoa ceder 2, 3 horas da sua vida para falar de si a uma pessoa que normalmente é uma pessoa desconhecida, né? E o que a gente percebe é que quanto mais desconhecido, mais ele fala. E quando a pessoa é muito conhecida dele, ele fala menos. Então, você tem qual é a perspectiva disso. Mas, acima de tudo, você precisa ter essa visão um tanto quanto da psicologia da pessoa, da antropologia, do olhar, da fala. Então, a fonte ela é muito mais complexa do que parece ser. Vários alunos meus que preferem usar história oral, achando que assim vão trabalhar menos, porque historiador ele não gosta muito de mexer em mofo e mexer em papel velho, é uma coisa que não agrada muito a eles. Então, alguns alunos, achando que vão trabalhar menos, eles preferem fazer a história oral. E aí, quando eu digo que quando você escolhe a história oral, você tem que não só pegar o depoimento, mas você tem que transcrever, você tem que retranscrever, quando você precisa adaptar a fala em um texto escrito sem perder a espontaneidade da fala, que é uma coisa difícil. Aí, depois disso, você precisa entregar a pessoa, para a pessoa ler e autorizar o uso, porque eu preciso de um ok dessa pessoa, porque eu posso ser processado se eu publicar algo sem a sua autorização. Então, muitas vezes as pessoas tiram ou colocam outras coisas, né? Então, já isso, a pessoa muda de ideia e já percebe que a coisa não é tão simples assim, né? Então, eu acho que a história oral é um campo de pesquisa, é um campo de problemáticas, e a fonte seria o objeto onde a gente trabalha, que é cheio de nuances e cheio de riquezas de detalhes. Interessantíssimo, adorei. Um dos livros estudados, professor, na nossa fase, em que a gente ainda planejava o Progresso Obscuro, foi um livro que o senhor conhece bem, tenho certeza, Usos e Abusos da História Oral, de Marieta de Moraes Ferreira. Ela define a história oral como uma metodologia, né? O senhor, primeiro eu quero saber se o senhor concorda. E, uma vez escolhida essa chamada metodologia, quais os cuidados que o pesquisador deve manter? O senhor já falou muito aí a respeito da gente ter a sensibilidade, de ter a disciplina de ouvir. Tem mais algum outro cuidado que o senhor ainda não tenha falado? E é, de fato, uma metodologia? Há uma problemática, há uma discussão que eu acho um tanto quanto, digamos assim, bizantina, que é se a história oral seria uma metodologia ou seria uma técnica. Eu acho uma coisa assim, um tanto quanto desnecessária e sem muito fundamento, porque ela pode ser uma metodologia, ela pode ser uma técnica, ela pode ser um recurso literário, ela pode ser muitas coisas, né? Quando o objeto ele é muito rico, ele normalmente não se deixa prender dentro de caixinhas ou dentro de qualquer coisa. Claro que quando você escolhe a memória, né, como objeto, você tem uma série de nuances teóricos e metodológicos que você tem que conhecer. E aí você tem que se arcar com uma série de questões que são levantadas, como a Marieta, que é uma amiga minha da Federal do Rio de Janeiro. Tive o prazer de ter ela na minha banca de doutorado lá na Federal do Rio de Janeiro. A professora Marieta, ela é da Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, ela que também participa de uma série de depoimentos de grandes lideranças políticas, e ela basicamente é uma pessoa da história política, um pouco como eu. Mas tem pessoas que utilizam outros tipos de temáticas. O Carlos Sebe, por exemplo, que é um professor aposentado, eu acho que é da Federal do Rio de Janeiro, é da USP, estou lembrando bem, ele é um cara que o que interessa a ele vai e faz um trabalho. Então, é um cara que, por exemplo, resolveu fazer um trabalho de memória dos que estavam tentando entrar nos Estados Unidos, a partir da fronteira do México. Então, ele vai, passa meses no México, escuta essas histórias de vida, chega até perto da fronteira com os Estados Unidos e volta. Ele grava depoimentos e fez um trabalho bastante interessante com memórias de prostitutas. Ele fez um trabalho interessante com a memória